Ajá. Pues gracias Goku por aceptar la invitación. Ajá. Y también la entrevista. Como te dije, será una cosa así corta. Y me gustaría que primero tú te presentaras, o sea, tu nombre, de dónde eres, y después si puedes como contarnos un poco lo que haces. Ok. Buenos días, mi nombre es Eric Widner Fasabi González. En el mundo artístico me conocen como Widner Fago y soy de Pucallpa, de la selva peruana, Amazonía, y muy contento de esa invitación y muy agradecido, ¿no?, por las organizaciones que me han invitado. Y nada, ¿no?, yo hace como 10 años vengo haciendo el arte del hip hop. A través de la música vengo compartiendo lo que es mi identidad cultural en la música, las costumbres, la comida también podría ser, donde el eje principal de mis canciones son 5, ¿no?, como el territorio, que en los pueblos indígenas siempre defendemos nuestro territorio. Entonces a través de la música vengo defendiendo lo que es el territorio. También la identidad cultural, ¿no? La identidad cultural es como parte de nuestras costumbres ancestrales, y a través de la música también defiendo lo que es la identidad cultural. También la educación parte de un principio ancestral, se podría decir, ¿no?, en los cuentos, las leyendas, las historias que nos cuentan nuestros abuelos. Entonces eso comparto a través de la música, y para mí no es un honor que a través de la música yo pueda compartir las historias que me contaron mis abuelos, por ejemplo, ¿no?, de esas dos, se podría decir como dos, para mí, que se entienden al futuro como unos cambios climáticos, se podría decir. Cuando decían que el sol iba a bajar, es como, no sabían que era un calentamiento global o un calentamiento a nivel mundial, ¿no?, como lo estamos sintiendo en Pucallpa. Estamos a 33, a 35 grados, ¿no?, o sea, hace calor. Y también, ¿no?, nos decían que la luna iba a morir. Entonces, la muerte de la luna, ellos no sabían que era el eclipse lunar. Y muchos pensaban, ¿no?, que la luna murió, y cuando era luna nueva, entonces ellos pensaban que otra vez había surgido la luna, ¿no?, o sea, como una semilla que sembraba, que moría y nuevamente era como un ciclo de vida. Y eso, ¿no?, compartir lo que es la historia de mis abuelos a través de la música en cuanto a la educación. También, ¿no?, el cuarto eje principal que yo tengo es la salud en las plantas medicinales. A través de la planta medicinal de los pueblos indígenas curamos, sanamos, ¿no?, las enfermedades que uno tiene durante sus años, ¿no? O sea, antiguamente los abuelos llegaban a vivir con más de 100 años de repente, y no sabíamos, ¿no? Entonces ahora, con el cambio climático, con el cambio que nosotros estamos teniendo, ya no vivimos como, no llegamos ni siquiera a 80 años. Entonces eso es como parte de la sabiduría que me dejó mi abuelo, ¿no?, que la salud es muy importante, y a través de la salud, la educación y también, ¿no?, las plantas medicinales, comparto también a través de la música. Y por último, el ambiente, nuestro mundo, ¿no?, que estamos emergidos en el mundo de la destrucción de nuestra tierra, de nuestras plantas, de nuestros árboles, de los animales. Entonces son esos 5 ejes principales que yo estoy manejando en transmitir mi música a través de mi cultura a la música, ¿no? Entonces eso es lo que yo estoy llevando durante estos años, transmitiendo lo que es la música. Perfecto. Y la otra pregunta es que pues el tema, el nombre del evento trata de futuros, o sea, son los futuros posibles en un contexto de, como tú decías, de muchos cambios climáticos, de problemas de calentamiento global. Entonces, si tú podrías hablarnos un poco del tema del futuro. Y ya en la peli, o sea, ya estábamos un poco interesados en el tema de lo futuro, o sea, cuando se dice del Bakish. Okay. O sea, ¿qué sería una noción? ¿Cómo podríamos plantear nuevos futuros?
desde, por ejemplo, una cosmovisión shipiba? Bueno, el futuro, si hablamos de futuro, estamos hablando de lo que viene, y en realidad el pueblo shipibo ha cambiado mucho, y al cambiar el futuro también cambia. Entonces partimos de lo ancestral, ¿no? de los saberes ancestrales de mi abuelo, porque ellos ya sabían lo que iba a pasar al futuro, y nosotros tenemos que seguir o mejorar nuestro futuro, pero siempre compartiendo las ideas que nos han dejado nuestros ancestros, de cuidar nuestras culturas, de cuidar o de mantener nuestras costumbres, la comida o el mismo idioma, ¿no? Porque creo que en el futuro ya va desapareciendo nuestros idiomas, y mantener nosotros como hijos que vamos creciendo a futuro, tenemos que preservar el habla, porque yo siempre digo, ¿no? Cuando ya no hablas tu propio idioma es donde ya se pierde lo que es la cultura, y el futuro se está viendo eso, ¿no? Que estamos perdiendo lo que es nuestra identidad, aunque algunos pueblos indígenas ya perdieron, en el futuro ya no existen, como, ¿no? Me acuerdo de los Isconahuas en el Perú, ya no existen, o sea, ya no se visten como se deberían vestir, ya no hablan. Entonces en el futuro ya no se está viendo todo eso, pero para eso estamos nosotros como hijos de un pueblo, para seguir y mantener esto a futuro, ¿no? De que no se acabe nuestra cultura, aunque no estamos al 100% seguros de que la cultura se vaya a acabar o vaya a seguir, pero nosotros tenemos que mantener esa identidad, esa cosmovisión de seguir, porque no tenemos en pueblo indígena como 4 cosmovisiones que tenemos que seguir, para mí creo, ¿no? En el agua, mantener nuestros peces, los ríos cambian, entonces buscar una solución de que en el futuro no se acabe o se seque el río, ¿no? En cuanto a nuestro mundo, que es Nunut, de mantener nuestros animales, de compartir nuestra cultura con la gente que nos rodea, de buscar una solución, se podría decir, ¿no? Ahora, en el mundo amarillo es muy importante cómo vemos el futuro en el mundo amarillo. Antiguamente los que estaban en el mundo amarillo ya han sido cerrados en una cápsula en el mundo, se podría decir, que actualmente o a futuro no vamos a ver, ¿no? O sea, simplemente vamos a escuchar lo que es el mundo amarillo, que hay seres que vivían acá pero ya no están con nosotros. Entonces eso en el futuro va cambiando, ¿no? Ahora, en las religiones, hoy en día los pueblos indígenas creen en el católico, adventista, evangélicos, que antiguamente no se creían en eso, se creían, ¿no? En el Padre Sol, la Mamá Luna, los hermanos, las estrellas. Entonces eso era un cambio en el futuro que nosotros habíamos tenido y seguimos teniendo, ¿no? Y creo que mantener esa cultura o identidad es muy bonito, y a través del arte también nosotros podemos compartir y mantener el futuro de nuestros pueblos indígenas. Quiero dejarles un mensaje muy claro para la niñez, la juventud, que es muy importante que nosotros como jóvenes debemos mantener nuestra cultura viva, nuestra identidad, nuestra cosmovisión y lo que tenemos los pueblos indígenas, y no dejar que nos atrape en una cápsula donde nosotros no podamos explayar o nosotros no podamos demostrar nuestra identidad. Y claro, nosotros como pueblos indígenas tenemos que tener esta oportunidad y llamar a que protejamos nuestro ambiente, nuestra cultura y todo el mundo. Muchas gracias. No kunhandere kisani, irake nato matong yaneno matuyui makupi. Nura kuiranti hake bakranu shuntaku bakbu bakishkubu no shinambura no chuputi hake no shinambura no hakwanki shinasho no hatu aki neiti hake hakupire matiyuye nato umatuchanye haskasho no birivi no ikabo no ashibu no hakwanki no tsinkisho no shinasho no hatu akinti kupi no ashibu no kuiranti kupi hakupire matuchanye no kuhanre kisane hakwanki matushinanki ne
matun ribe gachibante kupe haskasho non hatishon bi no nute no aikabo no yusibon shinabo no hakwanki tsinki son hatu shinamati kupe haru samati oye hakwanki shinanka no kunkayo Irak. Então, Isaac, também queria te agradecer por ter aceitado o convite, né, para vir e aí também conversar com a gente hoje. Só um pouquinho, como eu falei, é mais uma apresentação e aí, do mesmo jeito que com o Goku, queria que você se apresentasse, né? Seu nome, de onde você vem, contar um pouco da sua, assim, rapidamente, a sua trajetória para as pessoas te conhecerem. Sim. Meu nome é Isaac João, sou etnia Kaiowá. Eu moro na aldeia Panambi, município de Douradina, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. A minha vida escolar iniciou da metade da década de 80 e eu estudei nas escolas precário, umas escolas ficava perto de uma comunidade indígena e depois eu estudei na cidade e já no ano de 2000 eu entrei para faculdade particular, fiz o curso de pedagogia e daí começou uma pesquisa e eu estava mais voltado para fazer uma pesquisa à própria comunidade da qual eu faço parte. É uma comunidade Kaiowá, que fala na língua materna, que tem as suas histórias, a sua maneira de organização, que tem que faz os seus rituais, né? E tem uma maneira de se expressar sobre a cosmologia, que tem uma relação direta com a parte da natureza, né, que se relaciona diretamente com a natureza, que constrói as suas ideias, buscando sempre as soluções, né, através de cantos, através de fazer as coisas com mais próximo para poder agradar a divindade. Então, e durante todo esse trabalho acadêmico que que trabalhei dentro da comunidade, eu percebi que precisava buscar sempre, cada vez mais, esses conhecimentos, porque esses conhecimentos que fazem a comunidade, apesar que eles estão lá, todos reprimidos, né, há 500 anos que se passou, desde que o não indígena que chegou aqui no Brasil, mas que resistiram, porque eles têm uma ciência, que tem um conhecimento construída solidamente e sempre pratica esse conhecimento para o seu modo de viver, a sua maneira de organização e também para viver cada dia no espaço, no território, né? Viver em um território não é apenas viver, é só viver, mas tem que ter uma relação com todas as espécies da natureza que vive naquele local, né? Então, esses conhecimentos sempre está viva e o grupo da qual eu faço parte, o povo Guarani, Kaiowá, né? Eu sou Kaiowá, especificamente porque o pai e a mãe são Kaiowá, então eu identifico como Kaiowá e a gente tem esse pensamento sempre, uma busca de cuidar do território, da natureza e para que a gente possa viver bem. Perfeito, Isaac. Então eu queria passar para a segunda pergunta em relação, bom, à sua pesquisa, né, e ao tema do evento, como a gente estava já falando ontem, né, a gente viu na mesa de abertura, o tema, o evento, o encontro trata dessa ideia dos futuros, né, o que futuros são possíveis nesse momento de transformações ecológicas, de aquecimento global, de, enfim, vários problemas de ordens
diversas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão esse tema, né, do futuro, e relacionar um pouquinho com o seu trabalho, né, com a sua pesquisa, que acho que tem bastante conexão, né? Sim. É um tema que realmente precisa ser muito discutido entre as comunidades tradicionais e no universo dos acadêmicos, científico. Esse grande problemas climático que nós, a humanidade, que eles estão enfrentando, precisa ser construídas de forma coletiva. E a comunidades indígenas, especialmente os Guarani Kaiowá, sempre constrói por meio de um cantos específico, é uma maneira de se relacionar com as divindades, porque a natureza existe uma entidade que existe lá que os nossos olhos não conseguem enxergar, né? E quando a gente faz uma agressão à natureza, e a natureza pode reagir, né, surgindo vários tipos de uma doença que é incurável, né? Então, nós precisamos de agir hoje, agora, né, construindo. Mas de que forma a gente pode construir, né? Cuidar da natureza, a gente não agredir, plantar, né? Se relacionar com a natureza não é apenas só ir lá passear, mas a gente precisa, porque a natureza tem a sua voz, a floresta tem a sua voz, a água tem a sua voz, a pedra é uma casa, tem um espírito lá. E a gente precisa andar nesses espaços, né, dialogando, né, e a gente construir de forma sólida uma relação com essa entidade. Então, eu acho que essa discussão, esses futuros possíveis, a gente precisamos sonhar, mas que construir todos os dias uma busca de melhorar e não para piorar, né? Hoje a gente vê uma grande empresa, né, agredindo a natureza, destruindo a pedra, tirando as pedras, né? Isso é uma destruição de uma casa, de uma entidade, né? E o rio está sendo poluído, em muitos lugares está sendo desviado, represado. Tudo isso causa uma imensa tragédia, né? Mas isso pode afetar vários povos, comunidades tradicionais. E, portanto, quando a gente fala de construir de forma coletiva, a gente precisa pensar agora, a gente precisa trabalhar a dia, né? Plantando os alimentos, né, saudáveis para que a gente possa comer, porque o nosso corpo também precisa de um alimento saudável. Além disso, a natureza também, ele é igual ao nosso corpo, né? A natureza é o nosso corpo. E quando agredidos, eles estão pedindo socorro, né? Mas só que a gente não vê esse socorro, a gente não ouve a voz dessa natureza, a água, rios, montanhas, né? Então, quando o espaço, territórios está doente, e eles podem afetarem o nosso corpo, o grupo, comunidades, e aí acontece o grande desentendimento, né? O desequilíbrio social, né? Que pode provocar uma grande guerra, uma grande matança, né? Isso é a natureza que está doente. E a gente estamos vivendo nessa natureza e nós está sendo afetado diretamente. Então a gente precisa cuidar dessa natureza para que a gente possa construir sempre uma relação muito próximo com a natureza, para que a gente possa viver bem, né? E quando a gente fala de produzir
os alimentos saudáveis, a gente precisa também conhecer, né, profundamente de que forma que a gente possa produzir esses alimentos saudáveis, né. E as comunidades indígenas, eu tenho andado em várias outras regiões, assim como lá em Kaiowá e Guarani também tem grandes territórios, né, tenta sempre buscar uma solução e plantar uma comida, né, plantar produzir uns alimentos saudáveis conforme a sua dieta, mas muitas vezes é que o grande agronegócio que está do lado não colabora, não quer entender, é tudo pela ganância de dinheiros, e aí acaba prejudicando também quem está plantando em um pequeno pedaço para os seus alimentos, né? E isso está causando grandes problemas para a saúde mental, né? O espírito, né? E para os territórios também de forma geral, né? Então, na minha percepção, esses seminários, né? Esse debate e esse diálogo tem uma grande contribuição para ouvir as pessoas. Nós precisamos escutar, nós precisamos ouvir muito as pessoas que têm uma experiência de vida para que a gente possa entender e construir o nosso futuro, né? Então é isso que eu estou percebendo nesta discussão. Obrigada, Isaac. Che Isaac, yande jaikuak na nyaime tem iwi yande mbae, iwi hae yande reko, ipona yande jacuidar, ipona yande sempre nyaime, nhaputumon, a natureza, jajatu, jacuidar, psahagu jakotihuramo, união de vepar, nyaime mo tem retape jamba apopau onde veramo e catuta yande jajapupe tem yande recoha e pona hangwasa jaiko hangwasa hau pepe jaime hangwasa hau pepe yande yanyemitan jacaru hangwasa.